Olá a todos os cursistas do curso de especialização Gênero e Diversidade na Escola. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, eu particularmente gosto muito, que é a técnica de grupo focal. A técnica de grupo focal é uma técnica que nós utilizamos para colher dados no campo, que é bastante interessante, efetiva, um pouco mais complexa que observação, que entrevista, porque envolve um grupo maior de pessoas. No entanto, é muito interessante utilizar porque você tem condições de colher uma quantidade grande de dados e trazer uma ampla gama de questões, ou seja, de temas que você gostaria de conhecer melhor, no caso, né, na escola ou na organização, e que obviamente está ligado ao seu objeto de estudo. Então, a gente vai começar pensando sobre isso. O que é a técnica de grupo focal, né? Bom, a técnica de grupo focal é uma técnica que você utiliza para colher dados com um número X de pessoas. Esse número, ele pode ter entre 6 e 12 pessoas. Há pessoas com mais experiência que podem ter até um número maior de participantes, mas eu sugeriria, no caso de vocês, que fosse entre 6 e 10, 12 no máximo de pessoas. Por que isso? Porque você tem um papel muito importante, né? Essa é uma das vantagens da técnica, que você está lá como moderador do processo. Mas a gente já vai tratar disso já já. Então, a técnica implica em você convidar um grupo de pessoas que podem constituir um grupo homogêneo, por exemplo, um grupo de professores, um grupo de estudantes, ou um grupo só de meninas, ou somente um grupo de professoras, dependendo do seu objeto de estudo, do foco, do seu interesse de pesquisa. Aí você reúne num determinado lugar, com um horário marcado e principalmente com a sala já organizada, o espaço já organizado, para que essas pessoas se sentem em círculo, de forma que elas possam interagir, conversar umas com as outras e que elas possam trocar as suas experiências. Essa que é a ideia da técnica. O grupo focal não é uma entrevista, não é uma reunião, não é um encontro que você faz. Não, é uma técnica que você utiliza para colher dados. De que forma? Esse é o ponto-chave da técnica. Além de você reunir esse grupo de pessoas, que pode ser grupos homogêneos, por exemplo, ou grupos heterogêneos, se você tiver professores, gestores e membros da família, ou funcionários da escola. Você pode ter estudantes de escolas diferentes, né? São contextos diferentes, portanto, eles vêm com informações diferentes. Você pode ter, numa organização, as pessoas que coordenam as atividades nessa organização, os participantes das atividades na organização, pessoas da comunidade, por exemplo, que têm um papel importante, e os coordenadores das atividades. Você pode ter grupos, então, homogêneos ou grupos heterogêneos. Mas qual é o elemento mais chave e que diferencia o grupo focal, por exemplo, da técnica de entrevista? Primeiro é o fato de que você funciona como mediador. Então, você, como a pessoa que está colhendo o dado, o pesquisador ou a pesquisadora, você vai moderar essa conversa, você vai facilitar essa conversa, essa interação, essa comunicação entre as pessoas que participam do grupo, e, acima de tudo, você tem com você um roteiro. Então, você vai seguir aquele roteiro de questões. Por quê? Porque o grupo focal, como o próprio nome diz, ele tem um foco. Vamos supor que o foco daquele grupo focal seja as relações de gênero entre os meninos e as meninas do ensino médio. Então, você vai criar um roteiro de perguntas, que nós podemos chamar de perguntas disparadoras, que são perguntas que vão nortear a sua conversa com o grupo de estudantes. Então, você vai cobrir ao longo de um período, em média, de 60 minutos, 1 hora,
Não pode ser uma coisa muito extensa, porque é cansativo também. Então, você vai cobrir esses tópicos, essas perguntas, colocando-as no grupo para que o grupo possa conversar. Olha que interessante. Imagine que você tem a pergunta aqui. Como vocês veem a relação entre os meninos e as meninas no ensino médio aqui nessa escola? Então, primeiro todo mundo vai ficar um pouco quieto, aí um dos estudantes resolve dizer, eu acho que as meninas, elas são criadoras de casa, elas ficam implicando com a gente, por exemplo. Aí uma menina rebate, não, eu não concordo com você, eu acho que você e ele aponta outros dois rapazes, não, vocês ficam perseguindo a gente durante as atividades da sala de aula. Aí um outro rapaz diz assim, não, mas eu não acho que seja perseguição, eu acho que o que eles estão tentando fazer é criar um canal de comunicação com vocês, porque vocês são muito fechadas. Você percebe, você está observando, ouvindo, mas você não está interferindo naquele momento. Então, se eles estiverem mantendo o foco da conversa na sua pergunta, isso é suficiente, você deixa correr. Quando você percebe que o tanto de informação que você colheu foi suficiente, o que você faz? Você passa para outra pergunta. Como é um roteiro, você não precisa seguir perguntas ou o roteiro na ordem. Você pode pular de uma para outra. Agora é importante você dar uma ticadinha na sua lista, tica, para você saber, eu já fiz essa, então eu não vou me perder aqui ou repetir alguma coisa, ou eu sei também que eu já consegui cobrir tudo. Bom, quais são as vantagens e as desvantagens de usar o grupo focal? A primeira vantagem eu já falei para vocês, é que você, como pesquisador, no campo você facilita e faz a moderação dessa interação entre o grupo, de forma a conseguir as informações que você quer. Qual é a outra vantagem? Eu também já disse para você, é que você consegue um maior número de informações sobre o tópico que você pesquisa, sobre o seu objeto de estudo, e você também tem uma ampla gama de questões que podem ser tratadas por um número relativo de pessoas. Quer dizer, então, isso é muito positivo. Outro elemento chave é que, porque tem um foco que está baseado no seu roteiro de perguntas, você consegue levantar dados relevantes. Então, isso é extremamente positivo. Ou seja, você não vai fazer uma entrevista de 1 hora com uma pessoa, colher dados, a pessoa fala sem muitos critérios, você também não tem um controle grande da situação. Então, o que acontece? Quando você chega em casa e começa a fazer a transcrição, a ouvir novamente a fala de quem você entrevistou, e você acaba descobrindo que você tem poucos dados para a sua pesquisa. Bem, quais seriam então as desvantagens do grupo focal? É uma técnica um pouco mais complexa, como você já percebeu. Não depende só de você, isso é um elemento chave. Depende de 1 ou 2 pessoas que você convide para participar da coleta de dados, que vão ser observadores. Essas pessoas, 1 ou 2, vão atuar como observadores e relatores. Essas pessoas podem se encarregar também da gravação, podem se encarregar das fotos que vão ser tiradas, ou até mesmo da filmagem, se você achar que seria conveniente filmar. Todavia, nesse caso, se você for filmar, gravar ou tirar fotos, se lembre, você tem que utilizar aquele termo de consentimento que está no seu livro. Então, você não pode se esquecer disso de forma nenhuma. E o ideal é que você, logo no início, quando você inicia a sessão de grupo focal com o grupo, que será a partir do qual os dados serão coletados, é importante que naquele momento você apresente os dados sobre a sua pesquisa, os seus objetivos, e explicite para as pessoas que você gostaria de filmar, ou de gravar, ou de fazer fotos, e se as pessoas autorizam. Assim, elas precisarão assinar um termo de consentimento para vocês. Outro elemento um pouco complexo nesse processo, porque envolve um número relativamente grande de pessoas, é diferente de você falar com 1 ou 2 pessoas ao mesmo tempo, é o fato de que no grupo focal você tem um pouco mais de dificuldade de controlar os eventos. Então, por exemplo, se algumas pessoas entram em conflito ou há disputas, é um pouco mais difícil.
Mas você pode parar, você pode tomar a palavra, você pode introduzir um tema que seja mais conciliador e dessa forma você consegue lidar com a situação ou abaixar os ânimos das pessoas, mas não é comum acontecer disputas ou brigas no grupo. Mas pode acontecer e você tem que estar ciente disso, não é? Outro elemento que nós consideramos como, vamos dizer assim, desvantagem, né? É que são várias pessoas, não é isso? Então você tem que garantir que todos falem. Não ao mesmo tempo, claro. Mas você tem que garantir que aqueles que são mais quietos, mais tímidos, mais retraídos em termos de comportamento, que eles também tenham chance de se posicionar e de colocar as suas visões, as suas perspectivas a respeito do que está sendo discutido. Em contraposição, da mesma forma, o que acontece? Pode ser comum no grupo que alguém fale demais. Isso é muito comum em todos os grupos. Então, alguém toma a palavra e fica discorrendo sobre o tema incessantemente. Então, também, no início, é muito importante você dizer que você vai explicar o funcionamento do grupo focal e que você vai controlar o tempo de fala. Então, você pode dar, por exemplo, 60 minutos, você pode dar, em média, 2 minutos para cada pessoa falar, ou pedir para a sua observadora te ajudar a controlar. Você pode criar um sistema, por exemplo, de cores, colocar num palitinho assim de sorvete, né? Um tom amarelo e um tom vermelho. O amarelo para dizer, ó, seu tempo está se esgotando. Uma pessoa, né, que esteja falando muito. E um tom vermelho para dizer, olha, o seu tempo acabou. Então você já sinaliza para a pessoa para não ter que interromper a fala, não é? Então isso ajuda bastante. Além disso, no grupo focal, como você tem grupos que estão circunscritos a ambientes semelhantes, né? Eles fazem parte, por exemplo, de um mesmo contexto social, ou eles têm trajetórias de vida semelhantes ou profissionais semelhantes, o que acontece, em geral, você não pode ter a pretensão de generalizar aqueles dados colhidos para outros contextos. Não significa que isso não seja possível. No entanto, não tenha essa expectativa. E, finalmente, você precisa se lembrar que os saberes, se lembrar no momento do grupo focal, que os observadores e relatores, eles são pessoas que estão lá para te apoiar. E, portanto, eles não devem ou elas não devem interferir. Eles estão para observar, para fazer as suas anotações, os seus registros, para tirar as fotos, gravar, enfim, acompanhar todo o processo, mas eles não interferem nas situações. E você interfere sempre que for necessário reconduzir o grupo ou apresentar para o grupo um sumário, um resumo do que foi discutido até ali, ou enfatizar algum elemento relevante que eles tenham trazido e que você queira explorar mais um pouco. Bem, como você já sabe, no seu livro, que é o livro do curso, na página 40, 41 e 42, você vai encontrar um texto bastante interessante sobre o grupo focal. Fique atento para o tópico na página 41, tarefas do moderador ou da moderadora, que seria você, no caso, como pesquisador, no campo. E observe todos os elementos que são tratados, alguns dos quais eu já tratei, eles são bastante interessantes porque vão te ajudar a compreender como proceder. E além disso, seria excelente se você pudesse fazer um treinamento, um autotreinamento. Como? Você marca com um grupo de pessoas da escola onde você vai colher os dados, um grupo pequeno, e faça um teste. Se você não puder fazer na escola, ou se você não quiser fazer na escola, combine com um grupo de pessoas que você conhece, um grupo de amigos. Escolha um tema comum, que seja interessante, de comum acordo com seus colegas e explore. Pode ser um tema social, as raves, ou o uso do celular, ou a importância da cerveja no Brasil como a bebida nacional, enfim, ou o uso do computador, ou problemas com o computador, problemas de acesso à internet, qualquer tema atual, para você fazer um treinamento. Então, você atua como moderadora ou facilitador
e tenha 2 pessoas que vão fazer esse papel de apoio no processo, colha dados, tente fazer o resumo para as pessoas, tente fazer esse feedback durante o processo, para você sentir como é que funciona um grupo focal. Eu só posso desejar a vocês boa sorte. Eu acho que é uma técnica que vale a pena, ela é bastante enriquecedora para você em termos de aprendizagem e para o próprio grupo, né? Então, um bom trabalho para vocês no campo. E, finalmente, eu queria só lembrar que na plataforma Moodle, você, além desta videoaula, você encontra um conjunto de PowerPoints especificamente sobre o grupo focal. Não deixe de acessar o PowerPoint, a videoaula eu tenho certeza que você está acessando, e também não deixe de ler o material do seu livro. E sempre tenha em mente, quando você faz essa leitura ou esse estudo específico, que você está colhendo dados no campo em breve. Então veja quais são as técnicas que são mais convenientes, adequadas ao seu objetivo de pesquisa, para posteriormente você escrever o seu artigo. Bom, tenha um bom dia, tenha um bom trabalho e a gente se encontra em breve.